Bem, na aula de hoje, nós vamos falar acerca do princípio da imparcialidade. Professora, Dando em... só para não atrapalhar a senhora no meio da aula, deixa eu fazer logo essa pergunta. A gente pode usar como parâmetro aquele livro que a senhora passou para a gente Deve, fazer o daqui processo do penal de Nestor. Otávio, né? Quem Pronto, está ótimo. falando? Naldo, Pronto, pode sim, pronto, ok, pode sim. beleza. Só desliguem o microfone. E depois vocês podem abrir para perguntas e no final a gente abre aí as câmeras para que eu possa olhar vocês, tá bem? Quem quiser, né, naturalmente, que eu veja. Bom, princípio da imparcialidade. O vídeo hoje realmente não tá bom, mas eu não sei por quê. Princípio da imparcialidade. Nesta aula, nós vamos falar sobre o princípio da imparcialidade. Há um outro nome, também muito usual, uma nomenclatura que os doutrinadores têm adotado. Eles denominam o princípio da imparcialidade como sendo o princípio da alheiabilidade. Portanto, há dois nomes, ou duas nomenclaturas, ou duas denominações. Princípio da imparcialidade ou princípio da alheiabilidade. São princípios processuais penais. O princípio da imparcialidade, denominado por alguns como sendo o princípio da alheiabilidade, traz como característica um perfil do juiz que não tenha vínculo subjetivo com o processo, não tenha vínculo subjetivo com o processo, isto é, um juiz desinteressado na relação de direito material. Portanto, tem-se que o princípio da imparcialidade tem como característica um juiz que se coloque equidistante das partes, que não tenha interesse subjetivo no processo, que se afaste por completo do direito material discutido e que se coloque no patamar equidistante das partes. Que se coloque no patamar equidistante das partes. Todos entenderam? É nesse sentido que é o princípio da imparcialidade. Em primeiro, um juiz que se distancie do processo, um distanciamento subjetivo. Um juiz desinteressado na relação de direito material. E um juiz equidistante das partes. O princípio da imparcialidade decorre, é um consectário lógico de um outro princípio, qual seja o princípio estabelecido pela Constituição de 88, em que texto normativo veda, proíbe peremptoriamente o juízo ou tribunal de exceção. No Brasil, não haverá juízo ou tribunal de exceção. Historicamente, nós temos de nos reportar a um tribunal de exceção que foi dissolvido, a Corte de Nuremberg, a Corte Militar de Nuremberg, que foi estabelecida após a Segunda Guerra Mundial para julgar os crimes contra a humanidade. Aquela corte foi concebida como sendo um tribunal de exceção e foi após dissolvida, tendo-se em vista que isso contraria o princípio jurídico de que todo juízo ou todo tribunal deve ser
concebido, deve ser criado antes da prática do ilícito penal, antes da prática do crime. Então, a corte ou o juízo, o tribunal ou o órgão jurisdicional deve ser criado antes ou anteriormente à prática do crime. Isto porque nós sabemos que a competência consiste numa faculdade jurídica concedida ao ente por lei. Competência consiste numa faculdade jurídica concedida ao ente por lei. A Constituição, no artigo 5º, inciso 37, veda, proíbe o tribunal ou juízo de exceção. Então, a Constituição, em contrapartida, garante, assegura que o processo e a sentença sejam emanados de uma autoridade constitucionalmente competente. Tanto a sentença quanto o processo sejam emanados de uma autoridade constitucionalmente competente. E nós sabemos que competência consiste num pressuposto processual subjetivo. Pressuposto processual subjetivo pertencente ao juiz. A competência é um pressuposto processual subjetivo pertencente ao juiz. A competência é uma fração da jurisdição. A competência consiste numa limitação da atividade jurisdicional. No Brasil, competência não se presume. A competência é estabelecida em lei, e eu diria mesmo, lei constitucional. No Código de Processo Penal, portanto, eu chamo a atenção, no CPP, Código de Processo Penal, na altura do artigo 252, Código de Processo Penal, artigo 252, nós temos que preceituado 2 institutos, quais sejam a suspeição, que se escreve com C cedilha, suspeição, que se escreve com C cedilha, e o impedimento. Suspeição, que se escreve com C cedilha, e o impedimento. A suspeição e o impedimento, que estão previstos na altura do artigo 252 do Código de Processo Penal, são ferramentas processuais, na verdade, são procedimentos estabelecidos pelo Código de Processo Penal a fim de regerem situações em que o princípio da imparcialidade pode ser vulnerado, em que o princípio da imparcialidade pode ser fragilizado. Artigo 252. A partir do artigo 252, nós temos 2 institutos ou mecanismos que robustecem o princípio da imparcialidade. Quais sejam? A suspeição, que deve ser grafada com C cedilha, bem como o impedimento. Nesse sentido, é que esses institutos reforçam, esses institutos intensificam o princípio da imparcialidade. Todas as vezes que o princípio da imparcialidade, aquele que impõe que o magistrado se distancie do processo, que o magistrado seja desinteressado na relação de direito material e que permaneça equidistante das partes, esses mecanismos robustecem o princípio da imparcialidade. Todas as vezes que eles estão vulneráveis, o Código de Processo Penal confere às partes, e até mesmo o próprio juiz, utilizá-lo, o próprio juiz adotá-lo, juiz e partes
a fim de, o quanto possível, garantir a integridade do ato de julgamento. Então, as partes podem, e o próprio juiz pode utilizar esse princípio, é um mecanismo de exceção à suspeição, bem como o impedimento, a fim de garantir a incolumidade do princípio da alheiabilidade. Então, em conclusão, a suspeição e o impedimento, a suspeição sempre decorre de natureza subjetiva, e o impedimento é de natureza de conteúdo objetivo. A partir do artigo 252 do Código de Processo Penal, eles estão previstos como mecanismos de garantia do princípio da imparcialidade. Eles são procedimentos que devem tramitar de forma apartada dos autos principais e podem ser opostos pelas partes que constituem centro de interesses no processo, onde elas poderão deduzir as suas pretensões, ao passo que o juiz pode se reconhecer suspeito ou impedido e remeter, regra geral, o processo para o juízo constitucionalmente competente. Na regra geral, o juiz, reconhecendo a suspeição ou impedimento, deve remeter para o juízo constitucionalmente competente. Eis a regra geral. O mesmo raciocínio, todavia, porque possui um regramento específico, não ocorre se nós estivermos diante de um procedimento sumaríssimo. Eu estou me reportando às infrações de menor potencial ofensivo, cuja competência pertence ao juizado especial criminal. Portanto, regra geral, o juiz, reconhecendo o impedimento ou a suspeição, remete o processo ao juízo competente. Em se tratando de procedimento sumaríssimo, nós temos uma regulamentação distinta, caso em que o processo será extinto sem julgamento do mérito. Se o juízo for incompetente, o processo será julgado extinto sem que o juízo possa incursionar no mérito da causa, certo? Então, são situações distintas que a lei deve, nesse sentido mesmo, regular. Mas nós gostaríamos, a par dessas considerações, meditar um pouco a respeito do princípio da imparcialidade e asseverar que, sim, os impedimentos e as suspeições previstos na altura do artigo 252 e seguintes do Código de Processo Penal são mecanismos de intensificação do princípio da imparcialidade. Todavia, a par desses mecanismos que nós acabamos de conhecer, nós também gostaríamos de exaltar algumas garantias que estão estabelecidas no texto constitucional. E essas garantias que estão estabelecidas no texto constitucional estão preceituadas no artigo 95 da Constituição, artigo 95 da Constituição, e são as garantias da irredutibilidade de subsídio, como também a vitaliciedade e a inamovibilidade. Então, são três as garantias conferidas ao exercício jurisdicional: inamovibilidade, irredutibilidade de subsídio e, finalmente, a vitaliciedade. A Constituição de 88 trata como sendo garantias, e esse tratamento é técnico,
Esse tratamento, eu diria que é preciso dentro da hermenêutica constitucional, porque algumas pessoas ainda denominam esses institutos de privilégios do juiz. Não são privilégios, não são prerrogativas, eis que são garantias constitucionais ao exercício da judicatura. Exatamente porque deve-se compreender que o exercício da atividade jurisdicional pode sofrer pressões de natureza política, de natureza de interesses subalternos. Então, o exercício da atividade jurisdicional pode ficar, como fica, muitas vezes, submetida a pressões provenientes de interesses, no mais das vezes, subalternos. Por causa disso, a atividade jurisdicional é estabelecida numa perspectiva garantista. Então, ao tempo em que eu asseguro uma atividade jurisdicional íntegra, sem pressões, eu possibilito que esta atividade jurisdicional possa, portanto, ser exercida de uma forma digna, de uma forma ética. Então, a irredutibilidade de subsídio, a vitaliciedade e a inamovibilidade, elas são tidas como predicamentos. É uma outra expressão também muito usual. Predicamentos, garantias, jamais privilégio. E se elas estão disponíveis ao juiz, eu diria mesmo que elas pertencem ao cidadão, porque elas protegem o cidadão contra decisões oriundas de interesses subalternos, de interesses menos dignos, de interesses egoístas, de interesses pessoais. Por isso, as garantias, porque ao tempo em que elas estão circunscritas à magistratura, ao Ministério Público, por exemplo, e só quem possui essas garantias quando o texto constitucional denominar, essas garantias não estão em lei infra para qualquer função, mas sim para aquelas funções que a Constituição determinar, portanto, são garantias constitucionais. Ao tempo em que elas circunscrevem a atividade jurisdicional, elas rigorosamente pertencem ao cidadão. Embora, é claro, o juiz possa experienciar essas garantias em sua atividade, nós sabemos que ela, a rigor, pertence ao cidadão, porque ela confere ao cidadão a possibilidade de aguardar, de esperar da atividade jurisdicional decisões íntegras, decisões probas, decisões que não se submetam a interesses subalternos. Nesse sentido, é que a exigência do princípio da imparcialidade não fica circunscrita tão somente a um juiz honesto, mas sim e, sobretudo, a decisões equilibradas, decisões equânimes, decisões em que nós podemos verificar, através do princípio da publicidade dos atos processuais, fundamento, motivação na lei, no princípio ou na força do precedente judicial. Portanto, são decisões que resultam de uma característica. Qual característica? De que ela possua em seu conteúdo, em sua essência, em sua estrutura, um juiz honesto, mas, sobretudo, equilibrado.
uma decisão equânime, fundamentada, pautada na lei, pautada no princípio ou pautada no precedente judicial. Onde eu quero chegar? Nós devemos sempre, na sentença, já que percorremos todo o processo, nos mantendo equidistante das partes, desinteressado da relação de direito material e distante do processo, na sentença, nós não devemos adjetivar o menos possível, porque a parte de um juiz honesto se pretende também um juiz maduro, com senso crítico, com coerência em sua decisão. Então, não há por que adjetivar. O uso recorrente, o uso predominante de adjetivo em uma sentença demonstra quase sempre um ato jurisdicional imaturo, inapto a produzir e aperfeiçoar e dar ensejo às expectativas jurídicas ou jurídico-processuais. Eu vou citar um exemplo. Na hipótese do juiz estabelecer na sentença, o réu possui maus antecedentes. O juiz deve colocar, o réu possui antecedentes. Não há fazer um juízo, não há emitir um valor nesses antecedentes. Se eles são bons, se o antecedente é bom ou é ruim. Não é isso que nós gostaríamos de vir numa sentença, mas sim a existência dos antecedentes ou não. Um juiz que emprega muitos adjetivos na sentença, geralmente demonstra uma decisão muito passional ou emocional, e quase sempre tendenciosa, e isto, de qualquer forma, fere, e eu diria de forma oblíqua, o princípio da imparcialidade. A sentença não é um ato de fé, é um documento de convicção raciocinada. E é o ato por eminência do processo. A sentença possui 3 partes: relatório, fundamentação e conclusão. Na fundamentação, nós devemos obediência às premissas maior e menor e adotarmos, por inferência, por lógica, uma conclusão. Então, temos de ter cuidado neste momento para evitarmos sentenças suicidas ou sentenças incoerentes ou longe da lei, longe do precedente, distante do princípio. Com isso, eu gostaria de que nós pudéssemos considerar esta importância de não marcar a sentença com adjetivos, sermos técnicos. Isso não significa que sejamos neutros. Todos nós possuímos pré-compreensões. Todos nós possuímos, e o juiz, por evidente, pré-compreensões espirituais, religiosas, éticas, filosóficas, antropológicas, políticas. O juiz deve ter e possui pré-compreensões. Porém, o que se quer é que essa pré-compreensão não seja a ratio decidendi, isto é, a razão de decidir. Embora essas pré-compreensões possam permear a atmosfera da sentença, ela não será o seu cerne, não será a sua natureza, não será o seu núcleo, porque o núcleo de uma sentença deve se concentrar na lei, no princípio ou na força do precedente, jamais em pré-compreensões. Embora, é claro, a pré-compreensão aqui e acolá está na periferia do julgamento. Ela é coadjuvante, porque o ato que deve protagonizar um julgamento judicial é um ato oriundo de um precedente, de um texto normativo ou de um princípio, isto é,
de um critério valorativo. Então, me parece que ficou muito claro o princípio da alheiabilidade ou princípio da imparcialidade. São expressões sinônimas, são expressões usuais e eu diria muito recorrente. Mas, dando continuidade, vamos falar um pouco sobre o princípio da igualdade processual. O princípio da igualdade processual está par e passo com o princípio da paridade de armas. Há autores raros que não fazem a distinção entre o princípio da igualdade processual, que já é um outro princípio que nós vamos estudar a partir desse momento, e o princípio da paridade de armas. Todavia, muitos autores estabelecem essa distinção, que é de alguma importância do ponto de vista acadêmico. Então, nós vamos primeiro dissertar um pouco sobre o princípio da igualdade processual, que está estabelecido na Constituição de 88, mais precisamente no artigo 5º, princípio da igualdade, está estabelecida no artigo 5º, e após vamos fazer alusão ao princípio da paridade de armas. Lembrando que alguns autores adotam essas duas expressões, ou nomenclaturas, ou denominações, como sendo sinônimas. Todavia, nós vamos fazer a devida distinção, porque o doutrinador que nós adotamos como referência bibliográfica também estabelece uma distinção, talvez não para fim prático ou pragmático, talvez não para a praxis do foro criminal. Todavia, há uma distinção que a doutrina insiste em fazer do ponto de vista, eu diria, acadêmico. Então, o princípio da igualdade processual está estabelecido no artigo 5º da Constituição de 88. E todas as vezes que se fala em igualdade, deseja-se, naturalmente, a igualdade substancial. Não só a igualdade formal, ou a igualdade superficial, ou uma igualdade rasa, uma igualdade aparente, mas, sobretudo, uma igualdade substanciosa, uma igualdade que tem a ver com a matéria, que tem a ver com o conteúdo. Então, naturalmente, nós devemos aplicar o princípio da igualdade, que consiste em tratar a todos igualmente e os desiguais tratar desigualmente na medida das suas desigualdades, na medida em que eles são distintos, na medida em que eles são diferentes. Essa é a proposta do princípio da igualdade. E o princípio da igualdade que desejamos, como eu afirmei anteriormente, sem dúvida, é a igualdade substancial, é a igualdade de conteúdo, é a igualdade, eu diria, de matéria, não é a igualdade formal. Mas para termos a igualdade material dentro do processo, se impõe que as partes estejam e ocupem um patamar que eu diria ser, ou precisar ser, isonômico, ou seja, igual. A Constituição de 88, ela estabeleceu a estrutura da Defensoria Pública na altura do artigo 134. Portanto, a Constituição de 88 estabeleceu no artigo 134 a instituição da Defensoria Pública, estabelecendo as autonomias financeiras,
administrativa, tudo isso com base na lei, Constituição de 88, na sua estrutura de organização, na sua estrutura de função. Mas algum tempo depois da Constituição de 88, quanto à previsão da norma constitucional, nós não tínhamos nos estados, nas unidades da federação, nós não tínhamos a Defensoria Pública. A Bahia é pioneira nesse sentido. O nosso estado da Bahia foi um dos primeiros estados a tornar realidade a instituição da Defensoria Pública, que só possuía previsão legal. Portanto, foi uma construção pioneira do estado da Bahia. Nos outros estados, como São Paulo, não tinha Defensoria Pública. E quem exercia a atividade de defesa, de patrocínio técnico na justiça criminal, eram os procuradores do estado. Portanto, não havendo defensoria, os defensores agregavam esta função. Assim sendo, a defensoria foi organizada em muitos estados tardiamente. E eu pergunto a vocês, a título de reflexão, conquanto à previsão do princípio da igualdade, de status constitucional, será que na esfera do processo, na esfera da experiência processual, efetivamente existia igualdade entre acusação e defesa? Me parece que não. Porque o Ministério Público, enquanto função da justiça, e a defensoria, enquanto função da justiça, não poderiam apenas existir em texto normativo. O Ministério Público já estava organizado desde o advento da República, desde o final do século XIX, ao passo que a Defensoria Pública é uma criação recente, se comparada à instituição do Ministério Público. Quando não havia Defensoria Pública organizada, estruturada, regulamentada, será que efetivamente existia igualdade processual? Me parece que não. Só passa a existir essa igualdade tão almejada, tão desejada por todos, dentro do processo, quando a par da Defensoria Pública está organizada, está estruturada, equipara-se em subsídio ao Ministério Público. Nesse momento, a parte também está estruturada, também está organizada, mas do ponto de vista do subsídio, se equipara ao MP. Então, nesse momento, sim, eu posso asseverar que existe a igualdade substancial, que existe a igualdade na matéria, que as partes agora ocupam um patamar que permitem que elas permaneçam equidistantes, onde não há desequilíbrio, onde não há ascensão de um polo em detrimento do outro polo. Então, nós temos que ter um certo cuidado relativamente a isto. E eu gostaria, então, de complementar que, muito embora o princípio da igualdade seja a tônica do processo penal brasileiro, eu gostaria de fazer a seguinte observação, que o princípio da igualdade, conquanto, repetindo, seja a tônica do processo penal brasileiro, nós devemos reconhecer que em direito penal existe um princípio regente que é observado quando se edita, quando se elabora a lei penal, quando se cria institutos
a fim de que seja solucionado problemas penais, tanto a lei, quanto o princípio, quanto o instituto, eles devem ser em favor do réu, ou princípio em favor rei. Então, no que concerne ao direito penal, predomina o princípio em favor do réu, ou princípio em favor rei. Por exemplo, o princípio da retroatividade da lei penal benéfica. O princípio da retroatividade da lei penal benéfica, que constitui exatamente um princípio que decorre da extraatividade da lei penal, é, por sem dúvida, um princípio em favor do réu. Então, o que eu tenho a dizer aos meus amigos é que, pese o princípio da igualdade processual, pese este princípio, nós reconhecemos a prevalência, nós reconhecemos a preponderância do princípio em favor do réu. Então, eu diria que existe a igualdade substancial, mas nós temos que observar que a acusação, na regra processual, ela é exercida dentro de uma força de Estado, ao passo que o réu tem um patrocínio individual, que é do advogado. Então, é claro que eu devo considerar que na sua escala ou na sua origem, essas forças já nascem desequilibradas. Então, é claro que me parece que é desejável que prevaleça o princípio em favor rei, que é um mecanismo ou um princípio compensatório nesse sentido, em relação a essas duas forças que não nascem dentro de uma perspectiva única. Na acusação, por detrás, eu tenho uma força de Estado. O Ministério Público é uma instituição que pertence à função do Estado, digamos assim, uma função de justiça, ao passo que a advocacia, que é indispensável à administração da justiça, ela se compenetra muito mais de forças individuais. É a regra. A defensoria é uma exceção nesse sentido, porque prevalece as forças individuais dos advogados, que, embora estejam organizados em classe, na defesa criminal, constituem forças individuais. A defensoria é uma exceção. Talvez a minha afirmação fique sem amparo científico devido ao grande número de pessoas que não podem contratar advogados. Então, eu nem sei mesmo hoje como isso está. Eu não posso atestar. Não é um critério, eu diria, exato, mas eu posso fazer uma inferência e dizer que nos processos criminais a Defensoria Pública atua em muitas esferas de forma subsidiária, isto é, quando a pessoa não pode contratar um advogado para patrocinar a sua defesa, para patrocinar o seu interesse. É nesse sentido que eu gostaria de fazer as afirmações devidas. Então, quando se fala em princípio da paridade de armas, o princípio da paridade decorre do princípio da igualdade, mas talvez ele tenha um plus, talvez ele tenha eu diria, um adendo, um acréscimo, por isso que os doutrinadores ainda preferem permanecer
nesta distinção é que o princípio da paridade de armas, dentro do princípio da igualdade, ele também reconhece que a atividade de defesa técnica do advogado dentro do processo penal será sempre uma atividade proativa, será sempre uma atividade, eu diria, estratégica, será sempre no sentido de uma produção de prova e, portanto, o advogado deve sempre desempenhar um papel mais proativo, um papel, eu diria, mais militante, um papel, eu diria, mais estratégico. É diferente da atividade acusatória. Eu diria que o papel da defesa técnica ele pode invocar a paridade de armas, porque é um papel eminentemente proativo, porque é uma militância mais intensa a defesa técnica, como também eu diria que é um papel que eu vou denominar aqui hiperativo. Então, eu vou repetir para algumas pessoas, porque eu sei que o vídeo aí está chegando, travando para algumas pessoas, e dizer a você que o princípio da paridade de armas nasce do princípio maior, que é o princípio da igualdade, e a distinção está em compreender que o princípio da paridade de armas ele é um princípio que se traduz pela aceitação de que o papel da defesa é sempre um papel muito mais proativo, é sempre um papel muito mais militante, e eu diria mesmo que é um papel imperativo, se, portanto, comparado com a defesa, com o Ministério Público. Como é que está o vídeo aí, gente? Vocês estão dizendo que está cortando? A internet está ruim, está oscilando? É porque deve ser muita gente usando, né? Ao mesmo tempo. Será que é aqui? Tem alguém aí que está tudo bem com a internet? Que ela está totalmente ok? Será que é aqui? Entendi. Mas nós vamos dar continuidade, né? Eu vou repetir o princípio da paridade de armas. O princípio da paridade de armas, ele se origina do princípio da igualdade e ele tem algumas peculiaridades. Ele reconhece que, pese o princípio da igualdade processual, no processo criminal, a defesa terá sempre um encaminhamento mais proativo, terá sempre uma militância ascendente. No processo penal, a defesa é sempre hiperativa, no sentido de buscar prova, de argumentar, de alegar, de impugnar, de contestar, de resistir, de se opor. É isso que eu quero dizer, finalmente. Quanto à paridade de armas. Certo?
Coloquem aí o ok. Muito obrigada, então. Princípio do contraditório, o princípio da bilateralidade da audiência. Princípio do contraditório. Vamos lá? Princípio do contraditório. O princípio do contraditório diz respeito às partes. E o princípio do contraditório é marcado por um binômio. O princípio do contraditório é marcado por um binômio. Qual binômio? Ciência e participação. Ciência e participação. Então, no Brasil, o princípio do contraditório é marcado por um binômio, qual seja ciência e participação. A parte tem direito de ser cientificada de todos os atos processuais, de todos os acontecimentos processuais, de todos os episódios processuais, de todos os eventos processuais. É um direito pertencente à parte. A jurisdição possui 5 elementos. A jurisdição: poder de aplicar o direito ao caso concreto. É a jurisdição. Possui 5 elementos, quais sejam nócio, vocatio, coercio, jurisdictio e executio. Nócio, vocatio, coercio, jurisdictio e executio. São 5 os elementos da jurisdição. Ora, eu estou me referindo ao segundo elemento, ao elemento vocatio, que é o ato de comunicação processual. O processo emite atos para se comunicar. Um desses atos de comunicação, por exemplo, é a citação. Citação, para que o réu veja-se processar criminalmente. Então, o ato citatório permite que o réu veja-se processar criminalmente. Observe que o binômio o binômio cientificação é que os atos processuais emanados do juízo devem ser cientificados às partes. Então, as partes têm o direito de ser cientificada dos atos processuais. A partir desta cientificação, a partir desta cientificação, as partes poderão participar do processo. A parte só pode interagir no processo se for previamente cientificada. Esta cientificação é de molde a garantir a participação das partes. Não é apenas, ou não se trata apenas de uma participação técnico-jurídica, de uma participação meramente dogmática. Eis uma participação política. A participação dos sujeitos processuais dentro do processo é uma participação política para influenciar a decisão judicial.
Só há contraditório, só há princípio do contraditório quando a parte pode efetivamente influenciar a decisão judicial. E esta influência é exercida mediante a cientificação e a participação. Então, a partir desta participação, os sujeitos processuais podem efetivamente influenciar a decisão judicial. Então, só há contraditório quando nós alcançamos esse patamar de podermos, mediante uma participação política dentro do processo. Ou seja, política é a capacidade de resistência, é a capacidade de oposição, podermos influenciar finalmente a decisão judicial. Neste momento, ao princípio do contraditório em seu sentido semântico. Este princípio tem respaldo constitucional, ele está preceituado no artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Ele, antes da Constituição de 88, já existia, mas ele não era expresso, e, portanto, ele só é manifesto, evidente, a partir do advento da Constituição de 88. Somente a partir desse momento. Ora, eu diria que existe, nós sabemos disso, o chamado contraditório, artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Eu diria que existe o chamado contraditório diferido ou contraditório postergado. Então, existe o contraditório maior, e dentro do contraditório maior, existe um capítulo denominado de contraditório diferido ou contraditório postergado. Vejamos como isso acontece. Existem institutos de natureza persecutória, ou seja, tem a natureza de perseguição do autor do crime e da sua existência. Então, se denomina de instituto persecutório. Nós já nos reportamos a essa expressão. A atividade persecutória, a atividade perseguição do crime. Certos institutos persecutórios têm nomes processuais. Na verdade, eles também são denominados de medidas cautelares. E eles podem ser adotados durante o inquérito policial. E nós já sabemos que o inquérito policial tem natureza inquisitorial. O inquérito policial tem natureza inquisitorial, tem natureza administrativa, tem caráter informativo. O inquérito policial, ele é uma peça preambular, é uma peça preparatória para a futura ação penal, embasa a futura ação penal, inquérito policial. E no curso, no bojo do inquérito policial, é possível a adoção de medidas cautelares de natureza persecutória. Quando o juiz adota esta medida, por ser muitas vezes estabelecida no curso do inquérito, por serem nitidamente persecutórias, nitidamente cautelares, não é possível realizar imediatamente o contraditório.
Por isso o nome contraditório diferido ou postergado, porque ele é realizado posteriormente. Posteriormente. Nesse sentido, é que o juiz determina a medida, mas a parte só será cientificada algum tempo depois, para que possa efetivamente participar, se opor, impugnar, resistir. Porque se for concedida a oportunidade da parte ser cientificada imediatamente, teremos a impossibilidade da medida cautelar, aquela medida persecutória estará fadada ao insucesso, porque o contraditório vai revelar à parte a medida e, portanto, ela cairá por terra. Exemplo, a lei que define a interceptação telefônica. A lei que define a interceptação telefônica. Lei 92, 96, barra 96. Lei 92, 96, barra 96. A lei que define a interceptação telefônica, os mecanismos da interceptação telefônica, ela determina que o juiz, através de sentença, estabeleça a interceptação telefônica, porém, é claro, o interlocutor, objeto em sua comunicação telefônica daquela devassa, não será avisado previamente. Porque se o interlocutor, objeto da comunicação devassada, aberta, for avisado previamente, se nós obedecermos o contraditório tal qual está no princípio, cairá por terra aquela medida judicial, porque o interlocutor, então, vai se cercar de vários cuidados e nós não teremos almejado, não teremos conseguido obter os resultados práticos de uma interceptação telefônica, que consiste exatamente em surpreender o interlocutor. O contraditório existirá, porém, ele será levado a efeito mais adiante. A este fenômeno dá-se o nome de contraditório diferido, ou contraditório postergado. Contraditório postergado, porque ele fica para depois, em breve tempo. Então, aquela conversa, aquele diálogo será degravado, haverá uma degravação. Então, eu tomarei conhecimento para que eu possa me contrapor, para que eu possa impugnar, para que eu possa alegar, para que eu possa justificar, enfim. Aí nós temos um leque que pode ser instrumentalizado pela defesa técnica, pela defesa que patrocina o interesse do acusado. Mas aqui eu gostaria de me reportar à necessidade de fazer uma observação referente a uma súmula. Eu tenho dito que no inquérito policial nós não temos princípio do contraditório em incidência no inquérito policial. Tampouco o princípio da ampla defesa incide no inquérito policial. O inquérito policial, por ser um procedimento preambular, por ser um procedimento nitidamente inquisitorial, é infenso ao princípio da ampla e ao princípio do
contraditório. É infenso ao princípio da ampla e ao princípio do contraditório. O inquérito policial, portanto, é, nesse sentido, infenso. A sua natureza, a sua índole é incompatível com o contraditório e a ampla defesa. Todavia, eu gostaria de explicar a vocês que, a parte isso seja uma realidade, existe uma súmula, súmula vinculante número 14. Súmula vinculante número 14. De acordo com esta súmula vinculante número 14, o defensor, o advogado, representando interesses do acusado, do investigado, enfim, daquele que está sob a investigação por um inquérito policial, ele poderá ter vista do inquérito policial, súmula vinculante número 14. O defensor, na causa, durante o inquérito, poderá ter vista do inquérito policial. Então, o defensor, no interesse do acusado, durante o inquérito policial, poderá ter vista do inquérito policial, quanto sublinho, por favor, das provas já produzidas. Então, não quer demais. Vamos olhar a súmula. Vamos olhar a súmula vinculante, número 14. Ela está no final do vadimeco, já no final. Vamos observar o que diz a súmula vinculante número 14. Ela diz o seguinte: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova, que já documentados em procedimento realizado por órgão da competência da Polícia Judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, o advogado, no interesse do indiciado, do investigado, tem direito constitucional, digamos assim, né? Porque se trata de uma súmula vinculante, então vamos usar essa palavra em sentido amplo, tem direito a examinar as provas já produzidas no inquérito policial. É certo, não há contraditório, não há ampla defesa que incidam no inquérito. Inquérito é uma peça inquisitorial. Posso fazer uma pergunta, Ana? Pode, deixa eu só concluir. Porém, o Supremo Tribunal Federal já deliberou, obedecendo à liturgia para a elaboração das súmulas vinculantes, que o advogado, no interesse do indiciado, poderá examinar todas as provas já produzidas. Não são provas a produzir, porque essas estão sob o manto do sigilo. A sigilação é da natureza do inquérito policial. Porém, mais tarde, no processo criminal, é claro que essas provas podem ser amplamente, de acordo com o princípio de defesa, devidamente examinadas, devidamente esquadrinhadas. Pois não, pode fazer a pergunta. A gente tinha discutido isso há um tempo atrás, quando estava falando de escutas, isso eu estava conversando com o professor Gustavo, e é justamente essa dúvida pairou no ar, porque, segundo a Constituição, não tem nada sobre mim que eu não possa ter acesso.
Eu tenho o direito, inclusive, a um habeas data, se tiver alguma informação pela jurisdição a meu respeito, eu tenho que ter acesso a ela. E surgiu essa questão da autorização de gravações, né, no inquérito policial, se independente do advogado, porque aí ele, na suma, ele cita o advogado. Mas o indivíduo, propriamente, olha, eu quero saber o que, que tem a meu respeito aí nos órgãos de investigação. Isso não é possível, quer dizer, tem uma investigação sobre mim e eu só, olha, eu quero saber o que, que tem gravado sobre mim aí. Não é possível isso, é só o advogado que tem essa prerrogativa, digamos assim. Você pode pedir uma certidão se existe um registro, uma ocorrência ou inquérito policial. Todavia, a natureza do inquérito policial, ela é distinta, como eu disse aqui, é inquisitorial. Então, a sigilação é um atributo, é a tônica do inquérito. Mas você pode desejar saber se existe algum inquérito contra você ou alguma ocorrência policial, isto é um direito seu. Mas o conteúdo você só terá acesso, portanto, acompanhado devidamente do advogado e relativamente às provas efetivamente produzidas. Como você será advogado, você poderá, inclusive, advogar em causa própria. Então, você terá acesso. Mas, eu repito, das provas já produzidas. Das provas a serem produzidas, não. Você só terá acesso das provas já produzidas e das que serão produzidas, você só terá acesso quando elas forem internalizadas no processo. Então, se eu chegar à delegacia, eu posso examinar, vamos imaginar que eu não seja advogado, uma pessoa sem esta formação, que não tenha capacidade postulatória, se eu quiser examinar o inquérito, eu posso? Não. Porque todo o inquérito, ele é gravado por uma sigilação, exatamente para possibilitar o sucesso da investigação. O sigilo é indispensável à investigação, porém, ele não é absoluto, ele é restrito. Perdão, ele tem uma limitação absoluta, ele tem uma limitação, não é que ele seja restrito, ele tem uma limitação. Então, por exemplo, ele não atinge o juiz, não atinge o MP, por exemplo. E, quanto ao advogado, pode sim examinar, desde que seja com relação a provas efetivamente internalizadas no inquérito, produzidas no inquérito. Certo, Fábio? Provas produzidas no inquérito, certo? Agora, qualquer pessoa chegar lá e mesmo você chegar e querer saber, não. Há um limite para isso, entendeu? Perfeito. Exatamente, o sigilo de investigação se dá justamente para que a pessoa não esteja sendo investigada, não destrua a prova. O sigilo é um atributo do inquérito. Se o inquérito tem uma característica, é essa. Ele não é secreto. Ele pode ser aberto, mas ele é sigiloso. Uma sigilação, eu diria, provisória, mas sigiloso, e uma sigilação que toca, que não alcança determinadas pessoas. Certo? Deixa eu ler aqui. A parte, não, ela tem direito ao, por exemplo, a pessoa indiciada tem acesso a uma certidão. Pode ter acesso a uma certidão emitida pelo funcionário, mas ao inquérito propriamente não me parece. Eu posso ler a respeito alguma coisa, se há alguma controvérsia, pode existir. Eu não estou dizendo que não tenha, né? Hoje tudo pode ser controvertido, mas a princípio não.
mas eu posso observar. Nesse livro aqui, de Nestor Távora, depois vocês podem até dar uma lida. Ele pode noticiar alguma controvérsia, alguma posição diferenciada disso. Mas, a princípio, eu estou sendo indiciada. Eu posso ter vista do inquérito, eu posso ter uma certidão. Mas examinar o inquérito me parece mais difícil. Certo? Porque eu não tenho capacidade, vamos imaginar que eu não tenho a capacidade postulatória nesse sentido. Agora, eu posso ter acesso a uma certidão, posso saber, existe algum inquérito contra mim? Então, eu gostaria de saber, existe, então, certo? Porque ele não é advogado, não é Ministério Público. O Ministério Público tem acesso, porque, inclusive, de acordo com a Constituição, exerce o controle externo da Polícia Judiciária. Está na Constituição de 88. O Ministério Público exerce o controle externo da Polícia Judiciária. Todos entenderam até aqui? Mas nós vamos falar sobre inquérito policial mais adiante e eu vou voltar com a sigilação. Aí, se tiver alguma controvérsia a respeito, podemos debater. Mais próximos. Tudo bem? Até aqui, então. Tá certo? Então, aí isso se dá o nome de súmula vinculante número 14. Mas, para encerrarmos, eu gostaria de conversar com vocês um pouco mais. E dizer a vocês que existe um artigo no Código de Processo Penal, artigo 383, no CPP, que é denominado pela doutrina de emendatio libelli, 383 do CPP, e o apelido doutrinário é emendatio libelli, ou emenda correção do libelo. Libelo é denúncia, libelo é uma acusação, libelo é uma imputação. Então, o artigo 383 é um mecanismo para corrigir o libelo, para corrigir a denúncia ou queixa. Observe. O Ministério Público, na denúncia, devidamente representado pelo promotor, na denúncia, deve narrar o fato criminoso. Narrar o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias. Vamos considerar que o Ministério Público narre o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias. E, ao final, realize a capitulação legal, o enquadramento legal. Impreciso, errado. O juiz pode, quando for prolatar a sentença, corrigir a capitulação legal. Artigo tal não, artigo tal e tal parágrafo. Ainda que, para isso, fixe pena mais grave. Observe, o fato está todo narrado na denúncia. Mas a capitulação legal, o artigo que o Ministério Público colocou na denúncia, está errado, está impreciso, está incompleto. Mas o fato não, o fato foi narrado por completo. O juiz, na sentença, de acordo com o artigo 383 do CPP, pode corrigir o libelo, pode corrigir o artigo, não é o fato, é o artigo. E a defesa não pode arguir que foi surpreendida e que não se defendeu. Por quê? Porque a defesa técnica não se defende do artigo de lei. A defesa se posiciona, a defesa se defende, digamos assim, desculpa a redundância, se defende do fato narrado na denúncia ou queixa. Entenderam? Não é a defesa
estrategicamente posicionada para o artigo pode ser impreciso, eu posso errar o artigo, errar a capitulação legal. O que a defesa tem de fazer durante a instrução é atacar o fato, não é a capitulação legal. Porque se a capitulação legal estiver errada, o juiz pode, na sentença, corrigir. E a defesa não pode arguir surpresa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático. O Ministério Público, através do seu representante legal, o promotor de justiça, na denúncia, narrou um furto praticado durante o repouso noturno. Parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal. Porém, o promotor, no momento de fazer a capitulação legal, fez apenas com o caput do 155, sem colocar o parágrafo. A defesa foi, eu diria, desatenciosa e só se defendeu do furto, esquecendo que ele foi praticado durante o repouso noturno e que isso deu ensejo a um aumento de pena. O juiz pode condenar por furto noturno, fazer a correção da capitulação legal, sem se importar com a defesa. Por quê? Porque o fato estava narrado na denúncia. Coloca o que aí, para ver se todos entenderam o raciocínio. Se teve alguém que não entendeu. Tudo bem? Alguém que não tem entendido esse raciocínio, artigo 383 do Código de Processo Penal. Então, não existiu violação de nada. Se a defesa só leu o artigo, problema dela. O fato está narrado na denúncia. Eu não vou me defender do artigo, da capitulação legal, do enquadramento. Eu me defendo do fato narrado, certo? Pois bem. Mas, caríssimos, até 2015, todos nós tínhamos convicção a respeito disso. A partir de 2015, eis que um novo Código de Processo Civil veio à luz, veio a lume, e estabeleceu 2 artigos. O artigo 9º e o artigo 10. O artigo 9º e o artigo 10 determinam que não pode haver decisão surpresa, decisão judicial que surpreenda, não é verdade? Que surpreenda as partes. Excepcionado medidas de urgência. À exceção de medidas de urgência ou medidas urgentes, o juiz não pode decidir sem antes cientificar a parte. Então, a doutrina, inclusive, Nestor Távora faz referência a esta observação, tem entendido que a emendatio libelli, a emenda do libelo, a emenda da imputação, da acusação, que é o apelido doutrinário do artigo 383, deve agora ser interpretado à luz do artigo 9º e do artigo 10 do novo Código de Processo Civil. Entendimento que eu concordo plenamente, plenamente. Merece, portanto, uma interpretação dinâmica, uma interpretação contemporânea, o artigo 383 do CPP. Realmente, ainda que eu esteja respaldada no artigo do CPP, há normas mais modernas. E eu devo, portanto, fazer uma interpretação dinâmica e compreender que, é certo, o Ministério Público se equivocou na capitulação legal. Eu tenho conferido a mim a possibilidade de condenar de acordo com o fato narrado, mas eu observo que a defesa não se posicionou a respeito do furto noturno. Em outras palavras, comeu mosca. Então, nesse caso, eu devo
afastando a interpretação meramente técnica, pedestre, de piso, rasteira, superficial do artigo 383 do CPP, eu devo convocar o artigo 9º e o artigo 10 do CPC para, então, facultar a defesa que se manifeste, embora eu esteja protegida pela emendaço, mas assim, para zelar pelo contraditório, com maior zelo, com maior cuidado no contraditório, e sabendo que a paridade de armas traz essa necessidade de maior militância da defesa, de uma defesa imperativa, portanto, de uma defesa mais, eu diria, proativa. Então, com base nesses argumentos, nesses entendimentos, eu posso franquear a palavra à defesa e seguir adiante na prolação da sentença. Eu entendo que hoje é a melhor compreensão, o melhor ente de convencimento sobre este assunto. Todos entenderam? Gostaria de saber. Ô, Ana, então a modificação foi no Código de Processo Civil, só que o entendimento se estende ao Código de Processo Penal. Então, Perfeito. é isso? Perfeito. E isso é feito porque o Código de Processo Civil ele é subsidiário do processo penal, não é isso? Exatamente. Dentro de uma interpretação que nós aprendemos, aquela interpretação dinâmica, contemporânea, certo? Podemos fazer isso tranquilamente. Todos entenderam? Agora, como é que eu vejo vocês, meus caros? Se é que vocês querem se aparecer aí para mim, já que eu apareço tanto para vocês. Estou saudosa de vocês. Podem abrir aí o traje de gala aqui para aparecer aí, ó. Camisa do Oi? tricolor. Coloquei o traje de gala aí para aparecer, ó. Camisa do tricolor. Como é que eu vejo vocês? Tá me vendo? Não, eu queria ver, eu não estou vendo. Eu liguei a câmera aí. Ah, certo. Muito bem. É Bahia, Davi? Oi, Ana. Oi, meus amores. Oi, Ana. Saudade. Davi, Gerson. Oi. Joãozinho, meu amor. Tudo bom, meu lindo? Tudo bem, gente? Tudo bem, Ana? Tudo bom. Poxa, eu tô com saudade de vocês. Também. A gente também, Ana. Tô com saudade, viu? Mas a gente vai... Tomara que volte logo, né? Final de maio, início de junho, não sei, né? Você tá ficando em casa mesmo? Eu tô ficando em casa. Mas às vezes eu saio assim para uma padaria, mercadinho. O mercado nunca foi um lugar tão gostoso de existir. Como é? Os mercados nunca foram tão bons a sua existência, porque permite que a gente dê uma fugidinha de casa. Exatamente. Parece que sexta-feira, inclusive, eles estão colocando medidas mais restritivas. Vai ter um número mínimo, máximo de pessoas que vão poder ter acesso. Exatamente, é. Necessárias. Ô, Davi, parece até que é combinado, ó. Você, Ícaro, tá deitado aí assistindo aula, é? Claro. Confortavelmente para ouvir, ó, suas explicações maravilhosas. Que bom, bacana. Tá, tem que ficar confortável, é isso mesmo, tem que ficar confortável. Que bom. E mais alguém? Cadê Carol? Não vi até agora. Vi Joãozinho, não vi Carol. Cadê ela? Ana? Cadê Carol? Carol, cadê você, Carol? Oi, Pro. É que eu tô de camisola já. Mas que a gente fecha o olho. Mas eu tô aqui. Viu? Saudade também. Saudade muita, viu? Louca que só cabe logo. Eu não aguento mais isso. Poxa. Então o pessoal tá bem à vontade, eu entendo. Tudo bem. Viu? Mas na próxima aula eu vou me arrumar. Não vou ficar de camisola, não. Tá? Aí a gente se vê. Tá bom? Pronto. Tá certo. Tá, meus amores. Deus abençoe. Beijão, Ana. Uma boa noite. Beijo a vocês.
Estou sempre aqui para qualquer eventualidade. Ana. Tá bom, então. Boa noite, boa noite. Beijos. Tchauzinho. Tchau. Botem aí o presente, viu? Vamos botando aí o presente, não esqueçam. A assinatura de vocês. Professor, uma dúvida aqui. Sim. As atividades é para a gente entregar na volta, né? Na volta às aulas presenciais, né? Olha, tchau, Ana. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Vocês já podem fazer pelo EAD. Lá tem ferramenta. Quem não conseguir, vai fazendo e vai arquivando, que depois eu vou ver o e-mail. Certo? Que vocês possam enviar essa atividade. Mas pelo EAD, portal EAD, vocês já podem fazer lá mesmo. Ah, certo. É porque, assim, tem matérias que a gente está fazendo em grupo de 3. Ah, entendi. Por enquanto, essa vai ser individual mesmo. Certo, tá bom, então. Obrigado. Um beijo para vocês. Vão colocando aí presente, tá bom? Beijão, prof.